Bom dia. Bom dia. Deixa eu ligar aqui. Flávia, hoje vai discutir aquele texto da nomeação, é porque eu não participei do último. É, eu não tinha pensado nisso, não. Eu tinha pensado da gente. Eu trouxe só uma questão lá sobre a nomeação, né? Acho que a gente discutiu, tinha pensado em dar continuidade. Eu até queria colocar uma questão hoje, que me veio aí durante a semana. Fala. O que, Quê? que você pensou aí? É, eu conversei com na verdade, foi o Vadson que me perguntou essa semana se o passador tem que ser AME no dispositivo do passe, né? Se o passador tem que ser o AME. Daí eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu queria colocar hoje isso um pouco também para o grupo, porque aí a partir disso me veio a questão assim do AME também. Hum. Deixa eu ver. Será que já está todo mundo? Nazar estava aí, não está mais? Esperar mais um pouquinho, né? E tem mais questões, né, em torno disso que você coloca. Por exemplo, o passador, ele poderia ser uma pessoa que está fora da análise, que não sei se interrompeu a sua análise, ou se não terminou, se terminou, mas que não está em análise. Uma outra Ah, questão. é. Porque quando É. o passador está ali colhendo, ele está ali bem próximo de ouvir, porque ele está num processo ali de finalização da sua análise, né? Que ele já caminhou, já pôde caminhar aí na sua análise, ter recortado algumas coisas, ter. Olá. Bom dia. Aham. É uma questão. Eu acho que É uma sim. questão Já interessante, né? estou chegando em É. casa, 2 minutos. Bom Ei, dia. Nazar, queria colocar aqui. Bom dia, Tereza. Oi, Essa- gente. Bom dia, pessoal, todo Bom mundo. dia. Estou chegando. É, Nazar, posso colocar aqui uma questão que me ficou aí essa semana? O Vadson veio me perguntar se o passador teria que ser AME. Hum, Eu achei interessante isso. Assim, a princípio eu respondi que não. Mas aí dei uma lida aqui, porque aí me veio assim essa questão do AME também. uhum, A princípio eu pensei que não, por quê? Né? Assim, porque a definição do passador na proposição que o Lacan coloca, ele fala assim: o passador ainda está ligado ao desatar de sua experiência pessoal. E parece que isso tem justamente a ver com a questão da transferência. Isso. E, assim, aí a definição do AME, eu achei assim, muito interessante, porque assim, o AE, a gente sabe que ele vai dar testemunho do final de análise. Então, supõe-se, obviamente, que ele terminou sua análise. O passador, não, né? Assim, o AME. E o AME? Porque o AME, quando se fala em AME, não fala sobre isso, fala muito mais sobre a função do AME. uhum, E aí, assim, a definição que está na proposição sobre a AME, ele fala analista membro da escola, constituído simplesmente pelo fato de que a escola o reconhece como psicanalista que deu suas provas. uhum. Daí eu pensei,
né, assim, Que dar deu suas ou que está provas. dando? Que deu ou que está dando Aqui está suas escrito provas? que deu suas Que deu. provas uhum, na minha tradução. E aí eu pensei assim, bom, para ele dar as provas, isso tem a ver com a questão da enunciação. Então, tem a ver também com a questão da autorização. Portanto, né, assim, para que o sujeito se autorize, alguma coisa ali, alguma separação em relação ao outro se deu. E isso uhum, também tem a ver com a transferência. sim. Por isso que eu acho que o passador não necessariamente precisa ser um AME, porque eles estão em momentos distintos da análise, eu diria, eu acho. Aí a questão, aí assim, só mais um ponto, assim, por exemplo, naquele texto da Brigitte Lemière, ela fala do AME, tanto o AE Depois. como o AM, como nesse sentido, falando mais sobre a função. E aí do AME ela fala assim: se contenta em pôr-se à prova como analista. Ele se contenta em pôr à prova o ato que o leva a ocupar o lugar de analista para outros. Mas Uhum, desse ato ele não quer saber nada. Então, uhum, assim, a impressão que eu tive nesse texto da Lemière é que tanto a E quanto a ME, assim, de alguma forma, chegaram ao final de análise. Uau! Pois é uma questão, assim, porque tem a ver com essa questão aí da transferência também. E como ela fala, parece que é isso, que foi uma escolha, né, assim, e que ambos, assim, é a impressão que eu tive, tá? Ambos terminaram a análise. Aí, assim, só para fechar a questão, ai, agora esqueci. Que deu suas provas, tem a ver com a enunciação, uma separação, e isso tem a ver com a transferência. Estou Tá, aqui então a com a minha língua questão, coçando. pois é, a minha questão, então, é em relação ao ME. Ah, e tem também, só isso também, quando, no texto da proposição, no que eu li, a tradução que eu li, me chamou a atenção, tem uma parte que ele fala assim, que o passador é escolhido por um analista da escola. uhum, Aí que me veio a questão, seria um analista da escola, seria um AE? Então, uhum, o AME é porque eu falei assim para o Vadson, inclusive, que o passador não precisaria ser um AME, mas que, para indicar o passador, teria que ser um AME. uhum. É isso. A minha questão principal é qual em que lugar, digamos assim, o AME está na sua análise? Posso falar? Uma ótima Pode. questão, Flávia. Porra, isso não é uma questão, isso é uma bomba atômica. Eu anotei ainda mais, algumas migalhas de fogo na sua questão. Em primeiro lugar, eu não sou capaz de citar mais nada. Gente. Me desculpe, porque minha memória já não permite. Parabéns, Flávio, você aproveite sua memória. Mas, em algum lugar, o Lacan diz que o AME é aquele, e eu vou usar a palavra que ficou para mim, que está comprometido com sustentar a escola. E esse significante, sustentar, eu remarco, não sei se é meu, se é do Lacan, mas, de qualquer maneira, não é um sustentar pagar a escola, um sustentar no sentido de manter a transmissão da psicanálise. Aí eu junto isso, não? Desculpa, porque assim, na Lemière, essa é a função Lemerre, do, do, Brigitte Peraí, do AE. Lemerre. não, Lemerre, peraí. Pois é, tá, mas eu não tô citando tá, ela, porque eu não sei, eu não tá, li, inclusive não me lembro tá. se li ela, tá? Mas, e também essa tem sido a experiência na nossa escola. Não estou retirando que também a característica do AME é dar provas da sua análise, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida que o Lacan disse isso e que isso é uma experiência nossa.
Aí eu estou juntando essa questão de sustentar a sua escola no sentido da transmissão da psicanálise com a finalidade do passe para Lacan, que quando Lacan montou o dispositivo do passe, essa era a finalidade, manter a psicanálise viva. Ele queria saber, a cada passe, o que tinha se passado nas análises. Essa é uma questão que junta com a sua aí. Outra coisa, o passador, a função do passador no passe, não obrigatoriamente esse passador vai funcionar num passe que vai produzir um AE, entendeu? Esse passe, inclusive, existem várias escolas que instauram o dispositivo do passe, independente da pessoa que pediu o passe ter terminado sua análise. Alguns falam, inclusive, dispositivo do passe na entrada da escola, né? Então, a gente tem que abrir, porque como eu li muita coisa de muito texto de muita gente, abrir muitas dessas questões, né? Então, quer dizer, essa questão do outra coisa, quando você falou no final, o passador é indicado por um analista da escola. Tradução. Veja-se bem o que ele quis dizer, analista da escola. Porque o AME é um analista da escola que deu, inclusive, as provas da sua clínica para a escola, né? O AME. Então, analista da escola seria AE ou o analista AME é um analista que deu provas da sua clínica na escola? Enfim, está aí Podíamos a... ler o original. Podíamos ler o Posso falar original. alguma coisa? Obrigada. Claro. Posso falar alguma coisa? É interessante essa questão que você está levantando, Flávia. A Teresa Meloni está acrescentando aí alguns elementos importantes também, mas a gente precisa pensar todas essas questões do que a gente vem lendo à luz também da nossa experiência, para que a gente possa decidir, não é nem definir, decidir como nós vamos funcionar. Porque, como Teresa disse, cada escola vem funcionando de uma maneira. Então, tem acertos, né? Eventualmente, a gente pode dizer que tem equívocos, os equívocos são bem-vindos, eu não vejo problema em ter equívocos, tropeços, né? Mas nós estamos num momento, né, Flávia, que depois de muitas décadas, a gente pode dizer, de um funcionamento sem nomeação, e nós agora estamos querendo fazer nomeações, a gente precisa escolher alguma coisa que tenha um fundamento no que Lacan propôs e nos seus leitores, a propósito da questão do passe, mas nós precisamos, a partir da nossa experiência, poder construir, eu acho que é nessa direção que a Teresa vem trabalhando, ela vai propor em algum momento na Assembleia, como eu também vou propor a respeito da garantia, como é que ela, com as pessoas que estão trabalhando com ela, como é que eles vão nos propor, né, um dispositivo do passe. Mas essas questões, né, sobre o AME, talvez o AE, mais ou menos, a gente já avançou. Mas o AME, pelo menos para mim, sempre ficou uma nuvem de fumaça. Né? Assim, em que sentido? É muito delicado você pensar a história do dar as provas. Que provas são essas? A gente vai criar como é que eu posso dizer? Uma lista, Manual, um critério. manual. É Script. complicado. Mas Script. isso, que seria péssimo. Mas até conversando com os colegas que estão na garantia, a gente precisa confiar um pouco mais na nossa escuta, ao invés de ficar preocupado em fazer o regimento, no regimento constar a gente precisa confiar na nossa escuta, no sentido do que essas enunciações, né, de possíveis AME estejam de acordo, porque esse é o ponto, no meu entendimento, estejam de acordo com a transmissão
que a gente se propõe. Porque se você for olhar o funcionamento de cada escola funciona de um jeito e, portanto, o estilo de transmissão é muito singular. Será que a gente tem, a gente pode dizer que a gente tem um estilo de transmissão? Eu tenho algumas coisas que eu penso, mas eu coloco a questão. Nós temos. Será que é em cima disso que a gente vai pensar a nomeação dos AMEs? E esses AMEs que recebem as nomeações e não se dispõem a trabalhar, como nós vamos lidar com isso? Isso são questões. Sim. Isso para mim é uma questão. E outra questão, esse estilo será, por exemplo, nossa escola tem quase 40 anos, esse estilo não muda, porque, né, até o estilo, é lógico que tem a nossa marca, Vai se sem dúvida alguma, transformando, né, Tereza? mas ele vai burilando, ele vai, né? Isso. Bom, é uma bomba, tanta questão, mas é bom. Voltando para a sua pergunta, repete a sua pergunta, por favor, Flávia. Repete a sua pergunta. Não, já quer falar. Ah, Melhor nós já falar. É do Watson. Não, são duas questões, não é? Uma primeira colocada pela Rosângela, se um passador, ao estar funcionando, porque é uma função, por isso que foi criado esse grupo de trabalho em cima da função, não é? O que a gente observa no âmbito dos grupos analíticos no mundo é que não se trabalha a questão do que é um passador, a questão da função passador. Se esse que ocupa esse lugar, essa função, deveria ou não estar em análise, não é? Eu acho que, primeiramente, não se deve regrar tanto. Não é? Cada caso é um caso, mas o que se observa é que os passadores que, ao funcionarem como passadores, quando estão em análise, eles têm um ganho inestimável. É uma coisa fantástica. É fantástico quem funciona como analista desses passadores e observa o funcionamento do júri, porque, na medida em que ele vai colhendo, não é, o material, vai escutando o passante, esse relato vai tocar em pontos fundamentais da vida analítica desse suposto passador. E ele vai levar para a sua análise. E aí é que está o ganho. É o ganho, inclusive, que esse analista do passador, que a cada momento vai rememorar o seu ato analítico, é colocado à prova. Então, é fundamental que esteja em análise, sem uma regra, sem uma norma. Não é? Que vão surgir questões, ele vai levar para análise, vai trabalhar, não é? Estando ali no dispositivo. Então, o quê? Porque o passador, Lacan vai dizer, o passador é o passe, né? Forçando um pouco a frase. Esse passador é que vai dar a nodulação necessária no dispositivo, no sentido de que o discurso público e o discurso privado possa nascer um terceiro discurso, que é o passe. Não é? E isso aí é o passador, é graças ao passador, somente o passador. Isso foi a maior invenção do Lacan, o passador. Como diz Lacan que a maior invenção de Freud não foi a psicanálise, ele diz que foi o psicanalista. Uma grande invenção do Lacan teria sido o passador, que é esse ponto de junção, de nodulação, de enodamento do privado e do público, fundando um terceiro, não é? Uma terceira via, que é o passe. Então, ele tem um ganho inestimável e um ganho para o dispositivo e para a escola,
e para uma escola, desculpe. Aí a outra questão é que se deve ser alguém AME. Veja bem, existe 3 tipos de grados que Lacan coloca. O AP, analista praticante, faz constar seu nome como alguém que está clinicando. O AME, como aquele que vai testemunhar a garantia dada por essa, que é aquele que sustenta uma clínica, aquele que consegue lidar, manejar bem uma transferência, não é? E que eles chegam a dizer que não cria tantos problemas para uma instituição, para uma escola. É um título necessário, porque o terceiro ponto do Graz é o AE. Então, Lacan precisa desse conflito de estrutura entre o AME e o AE. Ele necessita disso para avançar a transmissão da psicanálise, porque é um conflito entre 2 desejos. Aí 2 desejos. O desejo da instituição, não é, que é o AME, e o desejo do se autorizar por si mesmo, que é do AE, desse passante. Então, eu não diria se é necessário que seja um AME, eu diria que, inevitavelmente, trata-se de um AME, mesmo porque esse AME vai indicar os passadores, não é? Aqueles que estão em análise, que estão deitados lá no seu divã, que ele está conduzindo. Não é? É isso que eu vejo assim. Nazar, você falou ainda há pouco título, como um AMS sendo um título. Grados, né? Do grados. Ele vai trabalhar como 3 tipos de grados: o AP, o AME e o AE. Mas isso não seria um título, né? E sim seria. Isso é um reconhecimento, é uma nomeação que uma escola dá àquele que ela. nomeação. Não é um título. Pois é isso que eu fiquei assim com a história do título, senão fica uma coisa muito institucional, né? Uma coisa muito de mestre, né? Na mestria do título. Desculpa, era só isso que eu ouvi esse título, me deu uma desconcertada aqui. E alguns tomam como um bom título, né? Como se fosse de um clube famoso, o título, e põe debaixo do braço e dá adeus, né? Não dá um retorno. Dá Deus não der, dorme, né? Parece que ganha aquilo e dorme, né? Nada mais faz. Não se põe a trabalhar. Exato. Pois é. Acho que o Watson quer falar, não é não? Não, eu tinha concordado com você, Tereza, na questão que você coloca de um AME que não quer trabalhar, que não quer se dedicar à escola, né? Não quer... Não pode tirar a nomeação dele. O Luiz Alberto até tinha pensado, e acabou que a gente não levou adiante isso, a possibilidade de que, assim, a gente não tem que colocar como uma obrigação, deveria ser, né, um compromisso. Né? Isso. Mas é muito estranho. É estranho uma pessoa, né, que recebe essa nomeação de AME e não querer trabalhar. E não quer trabalhar. É verdade. Por que muito você acha estranho. que E não mais pode estranho é a escola ir permitindo, né? Se acomodando. Nazar está falando uma coisa que me fez pensar o seguinte: será que o Lacan não teve esse problema? Porque isso é um problema que a gente tem até o pescoço. Não sei, mas a gente não vê. Ele nunca falou nada sobre isso. Um problema que nós estamos tendo, ele não deixou uma pista. Eu fico pensando, será que ele tinha alguma condução, algum borogodó, para dizer assim, que na escola dele ninguém adormecia? Não acredito nisso não, Tereza. Não, eu estou levantando a questão, querida. Eu sei, mas eu estou te falando. Eu, assim, da minha parte, não é uma questão de acreditar, possível, isso é humano.
É Pois impossível. mas por Tanto outro é. lado, ele nunca falou disso. Nunca falou disso, é verdade. Mas Ele eu acho não. que ele estava Ele, preocupado com quem adormecia, ele estava preocupado com quem estava trabalhando. Quem adormecia, eu acho que assim. Bom, se ele não falou sobre isso, o fato é que ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado Pode com quem ser. estava trabalhando. Mas, Tereza, lá na dissolução, ele diz isso, né? Eu não quero todos, eu só quero somente alguns. Exatamente. Né? Aqueles que querem trabalhar. Exato. Quem não quer trabalhar, ok. Senta em cima do título, aí sim, o título, e vai fazer o que quiser da sua vida. Mas aí é uma questão delicada. Por quê? Eu queria trazer aqui um fato. Quando nós pensamos, que ainda nem levamos para a Assembleia, mas pensamos o regimento interno em relação à garantia na Escola do Rio, eu me incumbi de falar com cada um dos AMEs e também com cada um dos APs. E também com cada APs, não, que agora é membro participante, MP. E também com os membros associados. E, obviamente, cada um se vê convocado numa conversa assim, informal, das suas questões, da sua sintomática, mas também da sua inserção ou não inserção na escola, né? Então, volta o problema. Você não pode obrigar alguém a trabalhar se a pessoa não está disposta, mas você pode convocá-lo. Convocar e provocar. Convocar isso. Te obrigar. E colocar o problema, porque são problemas cruciais para o funcionamento de uma escola. É um problema crucial. Então, olha, está acontecendo isso. Como é que você está se vendo, enfim, na escola? Quais são as suas expectativas em termos da sua formação? Porque todos nós estamos em formação. A despeito de ser MP, MA, AME ou AE. Todos estamos contribuindo para uma formação naquela escola, seja ela qual for. Então, essa pergunta foi feita e cada um reagiu de uma maneira. É muito curioso isso. E aí você faz o que com isso? Você acende essa luz. A pessoa, vou falar uma bobagem, a pessoa se vê iluminada ou não, né? Convocada ou não. Vai fazer o quê? Vai ficar insistindo? Não dá. Agora, alguns, e é esse o ponto, alguns se veem tocados, né? Que aconteceu, bem recente agora. Né? A pessoa foi colocada, aquilo que está sendo visto, e que a pessoa falou alguma coisa, se escutou e disse, bom, então minha decisão é XYZ, não vou falar aqui mais nada, só isso. Minha decisão é essa. Ok. É chato, mas é isso. As pessoas têm que se posicionar. Tem uns que podem se escutar no seu adormecimento, na sua não transferência, enfim. Mas tem outros que não. E aí faz o que com isso? Não, pois é, essa é a minha pergunta. O que a gente faz com isso? Porque você tinha falado, a gente não pode desnomear. Não. Por que não pode? Me veio isso. Porque, assim, só um minuto, assim, porque eu acho que assim, a função do AME é justamente essa, né? Assim, de sustentar a escola, de provocar. E se não está exercendo a função, é porque a nomeação, então, foi equivocada. Não, Eu acho porque que assim, pode ser que naquele momento o sujeito estivesse trabalhando bastante. Não. Mas por que não pode, se mudou o momento, a Flávia pergunta, por que não pode retirar a nomeação? Desnomear. Isso é uma questão institucional? É uma questão. Eu pensei, quando o Felipe falou na dissolução, me dei conta que o Lacan ele não tinha o peso da instituição, ele tinha o peso de uma escola que se instituía pelo seu funcionamento.
nós e outras escolas congêneres têm o peso da instituição. E aí a pergunta da Flávia, não pode por quê? Porque está no estatuto, aí é o peso da instituição. Mas a Aí é gente pode título. uma coisa Aí é interessante título. que foi proposta, que na época eu achei esquisito, mas que atende a isso que você está perguntando, Flávia, que o Luiz Alberto colocou. Que eu é de você lembro, eu colocar gostei. membro, eu não lembro, eu tentei lembrar, falei Ele com o falava Natália hoje. assim, olha, AME, membro afastado de suas funções. Eu Alguma coisa nesse sentido. Eu Você não sempre tira a achei. nomeação, mas diz que ele está afastado das suas funções. Só E- que isso tem que ser levado para a Assembleia e proposto. E isso Lógico. constar no regimento interno, não no estatuto, é no regimento. Porque a gente pode mudar de outra maneira em outro momento. Mas isso tem que ser no consenso entre os pares. Eu sempre achei isso. Eu acho interessante. Isso é uma medida de nomeação. Quando você diz um AME afastado de suas funções, você está nomeando a escolha desse sujeito. Exatamente. Está reconhecendo esse sujeito nesse lugar. O que vocês acham? O João Paulo está com a mãozinha levantada, eu acho. Eu queria fazer um comentário. Bom dia a todos. O Felipe usou um termo que eu achei ali deu uma chave diferencial para o debate quando ele coloca a questão do adormecido. Esse é um termo que, dentro de um certo setor, de uma sociedade civil organizada, né, de caráter gnoseológico, a gente usa para definir uma pessoa que não deixa de ser uma vez que é instituída como. Né? Uma vez que ingressa, é instituída como, ela só pode adormecer, ou seja, se afastar de uma condição que é inafastável. Né? Você não pode deixar de ser. E eu acho que essa questão que bate com o que a gente está colocando aqui, porque essa questão da escola e da instituição do Grados, ela não é uma questão ontológica e nem gnoseológica. Né? Quer dizer, a gente não é e fica, é e se torna, não é algo da ordem do imutável, o que, na minha opinião, ia bater totalmente com a teoria lacaniana, principalmente depois da enologia, onde ele vai sair totalmente desses caracteres, se é que um dia ele esteve, mas esse fazer escolha, a gente estava discutindo isso no cartel ontem, e o Felipe Leme trouxe isso, né, lacanianamente, que fazer escola é o cartel faz a escola. Mas eu posso pensar nisso ampliado como uma questão de função de trabalho. É o que foi colocado aqui. Não dá para a gente instituir forçosamente o trabalho, mesmo porque também a gente vai estar trabalhando com um significante aí que é um tanto quanto complexo de definir do ponto de vista de um estatuto. Porém, é a síndrome do faixa preta, né? Assim, em artes marciais, vocês sabem, eu pratico desde sempre. Um dos meus mestres falava isso. Ou da tarja preta, né? Ou da tarja preta, porque quando o sujeito chega na faixa preta, é mais fácil bater nele, sabia? Porque ele espera a faixa preta. Quando ele chega lá, ele para de praticar, ele para de ir na academia, ele já tem o que ele estava procurando. Então, assim, essa inércia que se instala a partir desse ponto é uma coisa que não cabe na psicanálise, né? Porque a gente não está falando de alguma coisa da ordem do gnoseológico e da ascensão gnoseológica, né, do crescimento de conhecimento, mas a gente está falando daquilo que, como a Teresa Nazar bem colocou, daquilo que faz escola. Né? O que faz escola, efetivamente? Então, esse foi o motivo de uma elaboração ontem, de um cartel nosso. Nazar estava lá também, mas eu penso nisso para hoje. Né? Quer dizer, realmente, a instituição na qualidade de percepção de grados, né, como o Nazar colocou, essa distribuição em 3 graus, né, ela não pode ser mudada, a Teresa colocou. Não existe a possibilidade de você retroagir na decisão e modificar o status quo da questão. O problema é tratar como um status quo. Né? O problema é ter isso como uma espécie de tarja preta, né, Nazar? De um ansiolítico, e agora eu já cheguei na posição onde eu esperava, e ansioliticamente falando, eu vou aguardar. É isso que eu queria colocar. Me faz pensar a seguinte questão. Eu até escutando uma pessoa hoje, tem um filho de 5 anos e outro de 2, um bom pai obsessivo, assim, brincando com os 2 filhos, e o filho mais velho o provoca
e ele entra na onda da rivalização e acaba dando um tapa no filho mais velho e traz um remorso, uma autorrecriminação e etc. E tal. É lógico que isso é trabalhado para mostrar que não é porque deu o tapa que ele cai no campo da autorrecriminação. Quer dizer, a autorrecriminação é anterior, ela é que funda esse ponto onde ele não se suporta e sai da autoridade, ele sai do lugar de pai, não é? E entra no jogo da criança, entra uma criança que recebe um tapa e não uma boa palavra, ela é branqueada e se permite ficar repetindo. O AME, aí fica assim, uma coisa é a nominação não ter prazo de validade. Por quê? Porque é alguém que conduz uma clínica, sustenta uma transferência, isso não tem como você antecipar, né, o momento de concluir em detrimento do tempo para compreender o que aconteceu com Freud no Homem dos Lobos, que houve um erro. Uma coisa é esse tempo, a diferença do AE, que são 3 anos, tem prazo de validade. Outra coisa é isso que vem se repetindo em vários lugares, de alguns pares viver uma vida adormecida ali e aí ficam as pessoas que desejam mais, porque tem aqueles que desejam, o desejo do analista está presente no âmbito do funcionamento de um grupo analítico, da teoria, e começam a se incomodar. Então, eu acho que não se trata de dizer assim, pode ou não é retirar a nominação. O de que se trata é o adormecimento do grupo analítico. Porque se ele insiste e persiste, ele vai conseguir. É lógico que ele vai conseguir. Ele não pode, tal como esse pai, se acomodar e não buscar um nível de associação, palavras melhores, palavras mais contundentes na relação com o filho, e aí vai para o tapa, é conversar, é insistir, é colocar para falar, é futucar. Essa coceira vai pegar. Ela vai pegar e futucar. Não se contentar com porque são pessoas que, num dado momento, deram provas. E se deram provas é porque isso existe ali. Então, o que está havendo é do lado do grupo analítico o adormecimento. Não é? Não pode haver apelação. Chegar e apelar, não, vamos retirar. Não, nada disso. É conversar, é instigar, é instigar. Eu penso assim, posso estar inteiramente enganado. Às vezes me chamam de frouxo, tal, mas eu acho que não é? Eu sou um bom cristão. Vocações, Nazar. Bom, há quase 1 ano e meio que eu estou na garantia. E eu tenho falado com esses AMS. Mas tem que falar mais, talvez diferente. Diferente? Como assim? Não Diferente. é só a Tereza. A garantia vem falando antes da Tereza. Muito antes. Eu estou falando... Até com a outra Tereza. Na garantia, eu tenho tentado convencer as pessoas para trabalhar. Isso que eu estava falando antes. Sim. Cada um escuta de onde pode. Uns escutam como assim, bom, se é assim, então não quero mais. Não quero mais. Mas aí foi mas aí foi uma coisa na mosca. Foi uma coisa na mosca. Outros escutam realmente como uma convocação. Outros escutam, bom, eu participo de cartel. Eu participo de... Quando me chamam... Isso é o que eu tenho escutado. Quando me chamam para a sessão clínica, eu vou... Falei, tá, mas por que você não pode participar?
do trabalho dos seus pares. Porque nós todos necessitamos, né, dessa troca. O crivo dos pares é o que faz você avançar. Sim. Porque senão cada um ficava em casa estudando, Sim. ia dar palestra no Instagram, no não sei o quê, e pronto. Não precisava o trabalho com os pares. Ah, bom, mas eu faço cartel. Tá, você faz o cartel. Mas há um espaço lá de convívio que nós sempre tivemos, que é super importante. Ali também se faz escola. Se faz escola nos grupos de leitura, nos seminários. E nós precisamos dos pares falando, crivando o que você está dizendo. É importantíssimo. E se Como é que você vai cartel, saber se o que você está falando é só bullshit? e se cartel é a célula mínima de uma escola, essa não é pessoa que, única, essa Tereza? pessoa que te responde, mas então eu faço cartel, ela não está fazendo cartel enquanto célula mínima de uma escola, né? Exato. Agora, eu já pensei que nem o Nazar, mas hoje, quando você acabou de falar, eu ia perguntar, mas deixei. Que experiência você tem disso, Nazar? Porque a Tereza está falando, eu já fui da garantia várias vezes, outras pessoas já foram, Flávia já foi, e a gente não consegue mover um fio de cabelo. Muito Isso aí. Olha, Já houve muita existe uma coisa em insistência, bem lembrado. psicanálise que é o primor, né, da psicanálise, é o lugar de questionamento, que é a partir do S de abarrado, né, dessa iância, do questionamento. Então, os órgãos não cessam de se questionar, tem que insistir as últimas consequências. Mas você está falando outra coisa, insistir no questionamento da escola, por que a escola deixou adormecer? Não, insistir com esses que estão, não é, um ou outro adormecido. Não, eu ouvi insistir no questionamento. Insistir cada vez Qual mais é a no nossa questionamento. participação Então, nessa os órgãos se questionam e vão insistir mais, insistir mais. Está tomando conta aqui da tribuna. Vamos deixar o Felipe e o outro Felipe, os dois Filipes. É uma coisa assim, eu estava ouvindo o Nazar falar, e vocês também, no adormecimento desse grupo, na não escuta do grupo analítico, né? Quando ele se passa, ele toma ali, está igual o gato dormindo em cima do saco. E isso pode fazer com que uma escola não veja nem, ou que uma pessoa não tenha nem vontade de ir ao passe. Porque não tendo essa escuta, não tendo isso, quem chega ao fim da sua análise, fala, para que isso? E a partir do momento, para que tirar um MS e um AME só é válido naquela escola? Quem sai da escola também não tem mais um AME. Ela vai seguir com o seu lado analista, mas ela não vai ser mais. E quando a Maria Tereza estava falando, a Melanie estava falando, eu pensei numa coisa, um pai não desnomeia um filho, né? Quando uma escola nomeia, aquela nomeação vai, né? A única nomeação que é pedida é o AE, não é um AME. Então, como é que eu posso tirar um nome que eu dei? Né? Aí você falou também do membro afastado de suas funções, mas aí não é desmerecer esse nome que foi dado? Eu fiquei com isso na cabeça. Sei lá. Eu não sei dizer. O nome é um fato, uma situação de fato. Dar ele, pode ser que isso funcione como um despertar, quem sabe? Eu não sei. A gente nunca fez uma nomeação dessa ordem. É uma escolha, gente, é uma escolha. A pessoa escolheu, né, se colocar nesse lugar. Essa nomeação seria só uma formalidade. Porque o pai, Felipe falou uma coisa legal, o pai não desnomeia um filho, mas o pai nomeia um filho todo dia, toda hora, até morrer, até depois de morto. E olha, que nem a gente viu semana passada, 15 dias atrás, porque a escola não é nomeante. O pai, né, a função paterna, ela é nomeante. A escola não é nomeante. É verdade. É verdade. Então, complexo. O Felipe Leme. Fala aí, Felipe. Olá, tudo bem? Então, eu fiquei pensando no significante adormecido, e dormir também é conhecido como uma pequena morte em várias culturas. Verdade. Então,
Um pai não cessa de nomear, mas o sujeito vai fazer desse nome alguma assinatura, Isso, uma rubrica. Então, eu isso. fico me perguntando, a escola, enquanto base de mal-estar, de operação de mal-estar, como que lida com esses sujeitos que deixam para a escola, imputam à escola a sua mortificação? Eu iria por aí. Muito Legal. Por que esses sujeitos não conseguem, sustentam a vida em todos os outros espaços, nas suas clínicas, nas suas relações pessoais, sociais, mas deixam essa mortificação para a escola? Eu acho que isso é uma pergunta e um desafio mesmo do que fazer com esse sujeito que se mortifica. E é isso. Sim. Eu pensei aqui no o pai que não desnomeia o filho, né? Mas o pai também pode mandar o filho embora. Muitas vezes o pai manda o filho embora. Mas não deixa de ser filho. Pois é, não deixa de Essa ser filho. filiação. Não É um quer filho nada. que foi embora, mas é filho. Agora, o Felipe lembrou da afirmação de Lacan que uma escola é um refúgio e até mesmo, e ele dizia, até mesmo uma base de operação contra aquilo que já se chamava mal-estar na civilização. Isso. Tá? E aí ele fala desses adormecidos. Quer dizer, esses adormecidos, eles não estão apostos no sentido dessa base de operação contra, e sim a favor do mal-estar. Não é? O ato falho do Felipe fala disso. Isso. É uma base de operação do mal-estar. Exatamente. Ai, ai. Gente, então pensei em recolocar aqui a questão, como que a gente pode pensar em que momento a gente poderia situar a análise do AME, assim, será que um AME, porque tem essa questão de dar provas, do se autorizar, da enunciação, né? Quer dizer, o sujeito já deve ter assim algum abalo, algum deslocamento aí em relação ao outro na transferência, né? Só E para a impressão que eu acrescentar, tive. sempre fazer essa pergunta, a gente pode fazer visualizando o grafo do desejo, o lugar do passador no lugar da pulsão. Sim. Não é? Quer dizer, o que se processou em termos de uma análise para estar nesse lugar da pulsão, Sim. diferente do AE no lugar de S de abarrado. Eu queria falar um pouco, não sei se cabe, se interessa, eu estou trabalhando na questão do passe, né, nessa gestão aí que me incumbi, e tem um nó, e eu não estou aqui à toa nesse grupo, tem um nó nessa questão da escolha do passador. Inclusive, quando eu entrei, a Rosângela estava falando, o passador tem que estar num certo momento já em vias do final de análise. Duas coisas eu coloco. Primeiro, a minha leitura, que foi esparramada por vários outros autores lacanianos e várias escolas de vários países, etc., etc., falam de várias maneiras de considerar ou de caracterizar a escolha do passador. É uma coisa trabalhada teoricamente, que eu já falei aqui, mas podemos voltar a discutir. A outra coisa isso eu nunca falei aqui, é um testemunho que me acussou quando eu resolvi perguntar particularmente, diretamente, a cada um do AME o que ele pensava do passe. Em termos de proporção, nós tivemos 99% das pessoas não querendo saber. Total recusa, total repúdio, mais que recusa, repúdio a essa questão do passe, da confusão, não quero e tal. E
estou falando em termos proporcionais, a nossa escola não é tão grande assim, eu posso até colocar nos dedos de uma mão o número de pessoas que não estavam nessa situação de repudiar o passe. E o ponto pivô desse repúdio é a escolha do passador pelos analistas, pelos seus analistas, né? Porque essa questão de dizer, não, o passador é aquele que está em via de sua análise, coloca o analista numa posição que, a meu ver, é complicado. É um saber prévio do lado do analista que aquele sujeito está em via de análise. E isso provocou, para os analistas, muita análise rompida por causa disso, para os analisandos, muita análise enrolada ou sei lá o que, atrapalhada por causa disso, e para o dispositivo do passe. Esse ponto, gente, é inegável. Eu não tô é lógico que eu estou defendendo uma outra posição, por isso eu nomeei o meu trabalho de O Passe, Outros Passos, porque eu queria introduzir uma mudança para apostar que o passe na nossa escola pudesse continuar, pudesse ter enfim, renascer, não é nem continuar. Então, eu defendo, eu estou querendo, né, revigorar o passe, mas é um testemunho que eu estou dando e que me causou um profundo incômodo, um profundo peso para trabalhar com isso, quando a primeira coisa que eu fiz, quando me aceitaram como secretária do passe, fui ouvir cada um. Foi terrível o que eu ouvi. Os significantes que foram usados, as maneiras. Tinha gente que não queria nem. Teria certo sobre isso, eu não quero nem falar com você. Você desculpa, eu gosto muito de você, etc. Entendeu? É isso aí que eu queria colocar, para vocês, às vezes, entenderem, né, como é que eu defendo uma certa diferenciação, fazer um pouco diferente, porque a gente vinha fazendo dessa maneira e era ladeira abaixo. Eu não invalidaria, eu não concordo 100% com o que você está falando a propósito do ladeira abaixo. Eu não diria, né, que as nossas experiências de dispositivos não foram instrutivas, né, para nós, não nos instruíram sobre o funcionamento da nossa escola. Eu acho que a gente pôde fazer, né, durante esses anos, com poucos dispositivos sendo colocados em funcionamento, digamos assim, uma base de operações para nós pensarmos a questão do passe, né? Eu acho que isso foi necessário. E acho que os resultados que nós tivemos, inclusive com pessoas que foram até a finalização e depois se retiraram, nós tivemos aí, né, algumas, digamos assim, esses restos nos permitem, né, várias interpretações. A gente precisa escolher um caminho interpretativo, que a Teresa está fazendo junto com o grupo de trabalho dela, uma escolha, né, uma proposta. E eu acho que, sim, a gente precisa apostar em alguma coisa diferente, alguma coisa nova, é verdade. Mas não sem valorizar o que foi a nossa trajetória até chegar a esse ponto. Né? Só terminar de falar, Teresa, porque não me parece, e acho que não vai ficar na sua proposta. Eu acho que a sua proposta ela vai acontecer, vai ser colocada provavelmente em curso, se a escola, se a Assembleia aceitar, e provavelmente a próxima Secretaria do Passe vai, e precisa ser assim como Garantia, assim como os outros lugares, vai, a partir da experiência que for implementada, fazer modificações. E é o turbilhão, eu entendo que o Lacan chama de turbilhão, exatamente isso, que as coisas, a gente vai aprendendo, não é com os acertos já são esperados, a gente vai aprendendo, eu não diria nem com os erros, com os equívocos.
A gente se atrapalha às vezes, porque a gente está lidando, e essa questão do passe mexe, não é só com o passante. Eu acho que mexe com toda a escola, mesmo que haja sigilo, né? A gente tem que fazer aposta no inconsciente. Então, as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente em andamento, mesmo que seja mantido, que não é, digamos lá, um sigilo absoluto. Isso não acontece, porque às vezes até o próprio passante dá sinais de que alguma coisa está acontecendo, né? A ponto de muitas vezes as pessoas perguntarem, eventualmente o sujeito deixar escapar. Por quê? Porque a gente está lidando com um material humano e não adianta achar que as pessoas vão ficar completamente, digamos assim, quietas quando há todo esse turbilhão acontecendo. Então, queria só lembrar que é importante a gente aprender com os equívocos, mas eu não diria que foi só ladeira abaixo. Eu não usaria essa expressão. Eu botei tanto dedinho aqui, mas eu não sei se as pessoas viram. Eu concordo em número e grau com o que a Tereza falou. E quando eu falei ladeira abaixo, eu não disse que primeiro não usei só ladeira abaixo, eu usei nessa experiência dessa pesquisa em que eu liguei pessoalmente para cada um, é que eu vi como estava para cada um, na subjetividade de cada um, no discurso de cada um, como estava o passe assim, lá embaixo mesmo da ladeira, né? Agora, lógico que é porque a gente teve essa experiência que eu estou falando isso aqui, sem dúvida. Esse trabalho todo, esse empenho, esse afã, sabe, esse arregaçar a manga é em função dessa experiência, sem dúvida alguma, e dos desequívocos, das perdas, etc. Deixa eu aproveitar que você está falando isso, Tereza, a gente está falando da nossa escola. Há pouco tempo eu estive em Paris e conversei tanto com a Tatiana Pitavia quanto com o Omar. Tive a oportunidade de conversar com os dois. E perguntei sobre isso. Ele esteve, inclusive, aqui conversando com a gente, mas eu perguntei um pouco mais sobre essas questões referentes ao passe na escola. E é curioso, né? Porque isso causa, no grupo analítico em questão, saber que tem um dispositivo em andamento, ou saber de um dispositivo terminado, como a devolutiva, seja lá o que for, como isso mexe com o funcionamento da escola e desloca todos os pares. Né? É muito impressionante isso. E como muitas vezes as escolas têm literalmente medo de colocar em andamento um dispositivo do passe, porque já sabe que isso é isso mesmo. Não vai acontecer. É isso que eu escutei. Mas e a história do AME, Flávio? O que a gente vai fazer com isso? Pois é, assim, tudo que eu já li fala muito sobre a função do AME, mas assim, sobre essa questão do lugar, né, da análise, não coloca. AMEAF. Porque tudo vai depender do desejo de cada um. Aí é que está o grande problema, não é? O problema é que, até o desejo aparecer, temos que lidar com muitas demandas. Aí é um grande problema. Gente, eu vou precisar sair agora. Vou atender. Obrigada. Somos dois. Beijo, fiquem bem, bom fim de semana. Beijo, gente. Obrigada. Acho que é melhor, então, a gente encerrar por hoje, né? Tá tudo... Foi ótimo. A gente, então, até daqui a 15, então. Um beijo. Foi beijo. menos, mas foi bom. Tchau, gente. Beijo. Até daqui a 15.